Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos um vídeo muito especial, para mim, pelo menos. Vamos juntar 3 Porsches, e não são 3 Porsches quaisquer, são 2 GT3 e um GT4. Para tudo. Daqui Pedro do Futuro, já a editar este vídeo. Tenho-vos dizer que o GT4 não apareceu, o GT4 foi perdido em combate. Não, estou a brincar. O GT4 estava lá, mas não usámos, ficou combinado para uma sessão futura. Portanto, o vídeo hoje será GT3 RS com GT3, espero não me enganar, Club Sport Mark I. De volta ao Pedro do presente. O Pedro do futuro says bye. Vamos fazer uma sessão brutal, como já podem ter visto pelo título. E mais uma vez tenho que ir até Coimbra para fotografar estas belezas de carro. Parece que aqui em Leiria não há nada, fogo, não há nada em Leiria, não há nada, E já estou assim um bocadinho atrasado, portanto se calhar vou-me pôr a andar, não é? É isso, portanto, intro! Cá estamos no meu estúdio, escritório, coisas e tal. Como podem ver, já está um bocadinho diferente. Passou o Natal, passou a passagem de ano, o estúdio engordou. Não, isso foi só eu. E então estamos aqui para vos mostrar algumas fotografias desta sessão dos GT3. Eu prometo que não vos vou mostrar uma das minhas prendas de Natal, que eu fiquei assim, até veio uma lagrimazita ao olho. Eu prometo que não a vou mostrar agora. Eu prometo, pronto. E prometo que não a vou mostrar durante o vídeo. Pode ser? Pronto. Temos aqui a primeira foto. Nesta primeira foto vemos mais ou menos os dois carros. Vemos o símbolo, o lettering, digamos assim, do GT3 RS através do GT3. Portanto, é uma cena muito à frente artisticamente. Artisticamente estamos a falar de uma cena muito à frente. Não, estamos a falar de uma cena, pronto, diferente e interessante, se calhar, espero. E aqui a ideia era começar logo a sessão com uma indicação do que é que nós estamos a fazer. Ou seja, um logo, seja da Porsche, seja do GT3 RS, seja do GT3, algo que desse logo a indicação do que é que íamos fazer. E eu digo isto porquê? Porque eu gosto de fotografar as minhas sessões de uma forma mais ou menos lógica. Para quê? Para quando estou no terreno e não levo cábulas, não é? Não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para isso. Tentar não me esquecer de nada. Portanto, na minha cabeça eu faço tipo, ok, primeiro establishing shots, shots de fora, shots de detalhe e depois rolling shots. A menos que as horas ou o sol, a posição do sol, assim dito o contrário, e eu chegue, por exemplo, a uma hora em que o sol está top para fazer rolling shots e faço primeiro as rolling shots e faço depois o resto. Mas isso é raro, portanto normalmente é por essa ordem que eu faço as minhas coisas e então aqui não foi exceção à regra. Próxima foto. Aqui já começamos a ver então El Rabito do GT3 RS, ali com uma ponteira de escape, vê-se ali o pneu, vê-se já alguns detalhes, a asa, etc, ali alguns detalhes, já se pode ver que é a combinação branco com azul, para quem não sabe também existia a combinação branco com vermelho e dá para ver ali alguns detalhes e tal. É um carro que é usado no sentido de é conduzido. E isso honestamente é o meu tipo de carro preferido. Não gosto de fotografar carros, a menos que tenham acabado de sair do stand, obviamente, ou estejam ainda no stand, mas não gosto de fotografar carros em que está tudo impecável. Gosto de fotografar carros que têm marcas de uso. E aqui nesta foto eu digo marcas de uso, ali ao pé do escape vê-se que o metal, o aço, seja o que for que é feito ali aquela zona, já tem uso, e eu gosto imenso disso. Gosto de um carro que é conduzido. Os carros para mim não é para ficar na garagem. É um crime uma pessoa comprar um GT3 RS e ele ficar na garagem. Portanto, a todos os criminosos que andam por aí,
Próxima foto. Aqui é mais um establishing shot, porque vê-se os logos todos importantes, Porsche e GT3, mas aqui eu quis mostrar que era um carro com roll cage, que tinha equipado os cintos de corrida, agora falta-me o nome, boa Pedro, que tinha as baquês da Recaro, que tinha essas coisas todas. Epá, é um carro que está impecável, pá. Foi um gosto andar nesta máquina, mesmo honestamente. Foi dos carros que eu tive mais prazer de andar e foi um carro que eu nem sequer conduzi. Portanto, tenho a dizer ao dono e a quem andou com o carro, pá, brutal. Vocês são os maiores. Aqui, pronto, não tem muita coisa a ver, mas é um shot que eu gosto imenso, porque dá para ver ali como é que é o interior, digamos, deste carro e o logo ali por entre as coisinhas todas. Portanto, próxima foto. Aqui é uma foto de detalhe dos travões com as jantes azuis, não é? O carro tinha os vinis, digamos assim, os autocolantes, eu não gosto muito da palavra, mas autocolantes, vinis, etc. em azul, também tem as jantes em azul. Portanto, aqui é um detalhe dos travões. Mais uma vez, carro com uso é assim mesmo que os carros devem ser. Não gosto de carros perfeitinhos, portanto, carros com uso, especialmente quando os carros são um GT3 e que esse GT3 acrescenta a sigla RS. Portanto, RS quer dizer Renaissance Cause, que em português traduzido quer dizer não deixem na garagem ou alguém vos corta a pilinha. Próxima foto. Aqui temos o GT3 RS com já um pôr do sol bastante yellow, um pôr do sol bastante yellow. Não, esquece, Pedro, não. Aqui num spot que quem seja mais atento aos meus vídeos pode ter visto o SLS também, mesmo spot, aproveitamos para ir fotografar o GT3 RS e next shot o GT3. Tanto um como o outro são carros que mexem com o meu interior de uma forma um bocadinho... sabem aqueles carros que vocês olham e gostam, mas não sabem porquê? Os vossos amigos todos dizem, que porcaria, e vocês, epá, eu adoro. Pronto. Não é que o GT3 seja uma porcaria para ninguém, não são, mas se me dessem à escolha qualquer Ferrari, qualquer McLaren, qualquer seja o que for, ou neste caso especialmente o GT3 RS branco, eu todos os dias escolhia o GT3 branco. Não querem saber, é um amor que eu tenho pelo som destes Porsche. Epá, é uma coisa, não sei, mexe com o meu interior, mexe aqui no símbolo da Adidas, mexe-me no símbolo da Adidas. Próxima foto. Aqui temos os carros, que é a foto Q com Q. Foi assim que nós chamamos a esta foto. Epá, metam os carros Q com Q. Portanto, aprendam quando fotografarem carros, até podem nem ser irmãos, nem gêmeos, nem primos, nem coisa nenhuma, mas metam-nos Q com Q, é o novo assim. Portanto, aqui estão os dois carros, pá, num ângulo muito baixinho, o sol também já estava ali por trás de uma árvore a ajudar ao brilho e essas coisas todas, portanto, top. O carro preto, obviamente, é um carro em que se nota muito mais reflexos e quando é que o sol está amarelado e quando é que não está e tudo mais. O carro branco é um carro pela sua cor e talvez pelo tipo de pintura, não vou aqui argumentar, não sei, mas é um carro que passa menos reflexos e aqui vocês conseguem ver essa comparação muito bem. O carro preto quase que dá para ver na perfeição o que é que está deste lado, digamos assim, o que é que está do lado do fotógrafo. O carro branco tem ali umas linhas de luz, mas é só isso. Pá, são dois carros que, meu Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, e é isso. Pois, próxima foto. Aí, como são dois carros desportivos, pá, não podia mesmo, nem que a vaca tossisse, faltar as rolling shots. Mais uma vez, como eu disse, o meu esquema é establishing shots, fotos gerais, digamos assim, do exterior e detalhe. E depois as rolling shots. Como vocês podem ver, o sol aqui já estava bem mais baixinho que na foto anterior e já dava para o pôr ali a bater nos carros e a mandar uns reflexos
top, já se via as luzes ligadas, ou seja, uma panóplia de combinações das quais eu gosto de deixar as rolling shots para o final, ao final da luz, digamos assim, não ao final do dia, porque também se tiram fotos à noite brutais, mas para o final do dia acho que fica top. E esta foto em particular, para mim, fica brutal. Pá, eu adoro as jantes do GT3 RS em movimento. Adoro. Então aquela jante traseira, não sei se é mais indentada para dentro é bom. Não sei se é mais indentada, se não, mas assenta ali tão bem e fica tão fixe com o movimento rotativo. Pá, casava-me, não é? Com o GT3 RS em azul e branco, e casava-me, pronto, ficávamos por aí, pronto, ficamos por aí. Próxima foto, mais uma vez, os dois carros em movimento. Pá, tenho montes de fotos destes dois carros em movimento. Foi mesmo usar o burst da Alfa 7 R5, foi mesmo tipo e uma coisa que eu vos quero dizer é, eu normalmente fotografo a 6 fps, não passo daí, não gosto depois do buffer time, digamos assim, ou do tempo que se fica à espera para que o buffer limpe, não gosto. Nunca tive nenhuma situação em que eu dissesse, epá, precisava de mais do que 6 fps. 6 fps na R5 é o mid, ainda há o Y e o Y Plus. São dois settings que eu não uso, assim como o low. Eu, se disparar em burst, é em mid. E isto já vem de outras câmaras. Na Sony Alpha 7 III era a mesma coisa. Eu não passo dos 6 fps. Acho que não há necessidade. Quer dizer, para mim, pessoalmente, não há necessidade. Obviamente que para outras pessoas com outros objetivos diferentes poderá haver essa necessidade. Para mim não há essa necessidade. E então, vou dizer necessidade, só mais 2 vezes necessidade. E então não passo dos 6 fps. Não acho que seja necessário em fotografia automóvel, honestamente. Já fotografei muita coisa, rallies, Fórmula 1, etc. Nunca passo dos 6 fps. Claro que se um gajo quiser ter mais certezas daquilo que apanha, ok, passem para as 11, 20. Hoje em dia já há máquinas que fotografam a 30, portanto vão às 30, porque não? Mas eu não sou fã de depois ter que fazer uma limpeza de tantas fotografias, não sou fã de ter tantas fotografias iguais, ou seja, como tiram tantas por segundo, a diferença vai ser mínima, portanto, etc. Não passo das 6, é a minha lógica. Quem passar das 6, good for you. E vamos aqui à última foto. Pá, é uma das minhas fotos preferidas. É uma foto que eu fiz logo um print cá para casa, que estará ali atrás. Não conseguem ver porque está longe, mas está ali atrás, no meu quadro das Polaroids. E epá, é uma foto que eu acho que fica brutal. É uma curva num sítio que eu não vou revelar, mas é uma curva como é assim meio acentuada, tem este piso vermelho que eu acho que logo aí muda o ambiente da foto. Pá, fica brutal uma curva com chão vermelho, e ainda mais tendo um carro branco com jantes azuis e tendo um carro preto com jantes normais, eu vou dizer normais em termos da cor. Portanto, eu acho que funciona muito bem. E pronto, as luzes já iam ligadas. Eu gosto só de dar um toquezinho em Lightroom só para fazer um glow. Normalmente estas coisas era sinal de uma lente mais rasca, se é que isso se pode dizer, ter o glow da forma que eu o edito para ter nas lentes, mas é uma coisa que eu gosto de ver, assim como sun flares é uma coisa que eu gosto de ver, assim como reflexos. Eu uso muito pouco o CPL, como já vos disse. Eu gosto desses erros, falhas da fotografia. Acho que é isso que dá caráter ao vosso trabalho. Portanto, deixo aqui 10 fotos. Estarão por esta altura muito mais no meu site. Portanto, se quiserem ver, não se esqueçam de visitar pedrotomás.pt. O GT4 não está esquecido. O GT4 vai ter... Posso dizer? Não posso dizer, né? Posso dizer? Vou dizer.
O GT4 vai ter tratamento especial, tudo correndo bem, rezem os anjinhos por mim, o GT4 vai ter tratamento especial. E pronto, é um bocadinho isto que eu vos queria dizer hoje. Não se esqueçam dos likes e subscribes e essas coisas. Infelizmente, eu queria vos ter levado com mais vídeos behind the scenes, mas foi uma sessão super a correr. Eram 2 carros para fazer numa tarde, portanto, foi uma sessão, entre aspas, super a correr. Só tivemos ali um bocadinho parados quando estávamos à espera do pôr do sol. Foram minutos, foi uma questão de minutos. Portanto, não vos consegui levar behind the scenes, mas eu prometo que 2024 é agora que eu vos vou levar mais vezes behind the scenes comigo, até para verem como eu trabalho, como é que as coisas se processam, como é que podem ou não lidar com os vossos clientes, com eventuais problemas que hajam na sessão fotográfica, porque existem, não é? Às vezes vocês estão à espera de uma coisa e acontece outra, e depois tem que mudar a coisa, e depois tem que mudar a localização, e com carros é uma chatice, porque às vezes têm que mudar a localização porque a polícia está num sítio, ou não estavam à espera e o trânsito está cortado naquela estrada. 1000 cenas que acontecem. Portanto, é sempre bom trazer-vos behind the scenes, e espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam dos likes e subscribes, e vou deixar os links do pessoal dos carros abaixo, portanto não se esqueçam de visitar. É pessoal super porreiro, vão lá ver os carros e digam que o Pedro é o maior a tirar fotos. Pode ser que eles me emprestem mais. Portanto, espero que tenham gostado e até à próxima. Obrigado.